Bom, demorou, mas saiu. Especial de 1000 inscritos do canal. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que quando eu propus fazer esse perguntas e respostas de 1000 inscritos, eu esperava receber o quê? Umas 10 perguntas, se tanto. Acabou que só no YouTube eu recebi 31. E assim, 31 comentários. Porque muitos comentários também fizeram 2, 3, 6, 10 perguntas. Então, em primeiro lugar, eu fico bastante feliz de ter recebido tantas perguntas, de ver tantas pessoas interessadas, né, nesse Q&A e tal. Mas também se tornou imprático responder todas elas, né? Seria muito difícil responder realmente todas. Então, o que eu resolvi fazer para esse vídeo foi realmente selecionar algumas. Ou porque foram perguntadas mais de uma vez, ou porque foi perguntada uma vez, mas a pergunta teve diversas curtidas, ou então porque são perguntas que eu acho que eu tenho algo de interessante a responder. Mas, apesar da quantia de perguntas ser muita para um vídeo, ela não é tanta assim para eu responder por escrito. Então o que eu resolvi fazer? Quem acompanha os vídeos do canal pelo blog já deve ter percebido que na mesma postagem que eu divulgo o vídeo no YouTube, eu coloco embaixo o roteiro do vídeo. Para esse vídeo aqui, nessa área de roteiro, eu vou deixar todas as perguntas que foram feitas com a minha resposta. Exceto, claro, que elas respondem aqui no vídeo. Para essas eu vou deixar o timestamp no texto de onde no vídeo você encontra essa resposta. Tenham em mente também que eu tentei fazer tudo isso sem roteiro. Tudo isso eu digo, esse vídeo, sem nenhum roteiro. E assim, eu não funciono sem roteiro. Em parte é por isso mesmo que eu quis fazer sem roteiro, né? É uma boa oportunidade de praticar um pouco mais essa fala mais espontânea. Mas isso também significa que as respostas elas vão ficar bastante truncadas, talvez objetivas demais, talvez alongadas demais. Então, eu peço a paciência de quem resolver assistir esse vídeo, mas eu espero que ele ainda seja interessante, apesar de todos os apesares. Então, sem mais delongas, vamos começar com as perguntas que foram feitas no YouTube. Giovanni Mantovani perguntou qual é a sua opinião sobre as pessoas que não gostam de ouvir críticas sobre seus animes favoritos e quando ouvem, agem de uma forma bem violenta verbalmente. Então, existe muito esse discurso de que a gente não deve se irritar só porque alguém falou mal de um desenho que você gosta. O que tem lógica, mas eu acho que o que esse discurso falha em compreender é que as coisas das quais gostamos são também uma parte da nossa identidade. A gente fala muito que uma crítica a um certo anime não é uma crítica pessoal a você que gosta dele, mas essa distinção não é assim tão clara, subconscientemente pelo menos, ou é o que eu vejo. Se eu gosto de um anime, daí vem alguém falar que ele é cheio de problemas, que ele é uma porcaria, que ele desenvolve maus personagens, que a história é ruim, que ele tem esse monte de defeitos, e eu gosto dele, o que isso diz de mim? Eu não acho que as pessoas racionalizam assim tão conscientemente, eu acho que isso é muito mais inconsciente, mas eu acho que esse é um mecanismo que opera de forma a levar a pessoa a entrar numa posição um pouco mais defensiva, né? Eu acho que é isso que leva a essa reação meio visceral que algumas pessoas têm quando algo que elas gostam é criticado. Isso não vale só pra anime, né? Isso vale pra qualquer coisa que a pessoa goste. E também não ajuda que muitas vezes as críticas elas são bem viscerais também.
as pessoas não falam que um certo anime é ruim. Elas falam que é uma porcaria, que é um lixo, que é o pior que elas já viram. Isso quando não partem realmente pra coisa do tipo, quem gosta tem mau gosto, quem gosta é o idiota. Então acho que são essas duas posições, uma muito agressiva por parte de quem critica e uma instintivamente defensiva por parte de quem vê a crítica, que leva a esse cenário de maior confronto mesmo. E claro, a melhor forma de se lidar com isso é, da parte de quem critica, tentar não ser tão agressivo na crítica, né? Talvez ser mais técnico, talvez ser mais... deixar mais claro que são apenas impressões ou gostos próprios, né? E da parte de quem ouve ou lê a crítica, tentar fazer essa distinção de que aquilo que você gosta não é você, e tentar separar as coisas. Isso não é tão fácil quanto parece. A gente acha que é fácil, a gente fala que é fácil, não é tão fácil, mas tentar... pelo menos tentar. Thiago Patrício perguntou o que te motivou a escrever sobre animes e mangás e como você organiza as ideias. Em primeiro, o que me motivou foi realmente querer falar sobre as coisas que eu estava assistindo ou lendo, né? Essa vontade de comentar mesmo, que eu achei que um blog e depois um canal seriam espaços melhores para comentar do que, sei lá, um grupo qualquer no Facebook, ou um grupo qualquer no WhatsApp, por aí vai. E sobre organizar as ideias, como você consegue organizar? Mal, eu organizo muito mal. Eu basicamente tenho que refazer o mesmo texto umas 4, 5, 6 vezes, até que aí realmente eu acabo conseguindo escrever a coisa de forma um pouquinho mais encadeada. Então, não é um processo fácil, não é nem um processo muito organizado ele próprio. Eu só vou meio... escrevo, não ficou bom, escrevo de novo, não ficou bom, escrevo de novo, e fico nisso até aceitar o que escrevi. O Matheus Lima fez várias perguntas, entre elas teve duas sobre as temporadas. Uma perguntando quantos animes de temporada eu assisto em média e o que eu tenho achado da qualidade deles. E assim, eu geralmente assisto em torno de uns 5 a 10 animes de temporada, às vezes um pouco mais, raramente menos. E num geral, eu acho a qualidade bem ok. É engraçado até porque quase toda temporada eu começo achando que não tem nada que preste pra assistir, daí eu vejo um monte de primeiros episódios e quando eu vou ver já tô com 15 animes que eu quero acompanhar. Então assim, coisa boa tem bastante coisa boa ainda em todos os aspectos possíveis. É preciso garimpar um pouco, mas até aí também era preciso garimpar um pouco 5, 10, 15 anos atrás, né? E a gente da nossa posição sabe quais animes de 5, 10, 15 anos eram bons, porque alguém já garimpou por todo esse período e falou, não, esses daqui realmente se salvam em meio a uma massa de... É chato falar porcarias, mas em meio a uma massa de porcarias. Flores das Asas perguntou o que eu acho do anime Arutabibito no Nikki. E perguntou isso porque no meu Manimelist diz você deu nota 0. Então, não é que eu dei nota 0, é que ele não tem nota. O Manimelist ele não permite que você dê 0, então se você não coloca nada fica aquele tracinho. E não é que eu tenha dado essa nota porque eu não gostei do anime, muito pelo contrário, eu gosto bastante de Arutabibito. Eu dei essa nota, entre muitas aspas, porque eu não consegui dar uma nota, justamente. Ele não é um título que você pode se prender por critérios comuns de avaliação, tipo, sei lá, desenvolvimento de personagem, progressão do roteiro, talvez animação e trilha sonora, mas de forma geral, ele não é um anime lá muito avaliável, né? Ele é muito mais uma experiência mesmo, você tem que experimentar esse negócio pra ver se gosta ou não. E é por isso que
que ele ficou sem nota. E tem outros no Anime List que seguem a mesma lógica. Geralmente quando eu assisto alguma coisa que é muito fora do padrão narrativo, de desenvolvimento mesmo, muito fora do que a gente espera de uma obra de ficção, eu acabo não colocando nota nenhuma, porque eu acho que eu não tenho base o suficiente pra julgar aquilo. Eu posso saber se eu gostei ou não gostei, mas botar numa escala de 1 a 10, eu não acho que eu tenho competência pra isso em alguns animes em específico. Algumas pessoas me perguntaram sobre outros hobbies meus. O Gabriel perguntou quais são seus hobbies, além da mídia de anime e mangá. E a Isabel Borges perguntou se você não gostasse de anime e mangá, qual provavelmente seria o seu principal hobby. E em termos de outros hobbies que eu tenho, em primeiro lugar, Yu-Gi-Oh! Eu jogo bastante. Bom, eu jogo de vez em quando. E livro. Eu já li muito mais, mas ainda é um hábito que eu mantenho. Tento ler um pouquinho sempre e tal. Anime e mangá ainda são os meus principais hobbies, especialmente anime. Eu nem leio tanto mangá assim, mas depois disso realmente viria Yu-Gi-Oh!, leituras e de vez em quando eu tento jogar algum MMO. O Leandro Martins e o Lion perguntaram quais os animes que mais me marcaram, e esses seriam os que eu tenho como 3 favoritos no Anime List, que é Kino no Tabi, Horomusco e a série Aria. Quanto ao porquê eles me marcaram mais, vixe! Olha, os 3 têm reviews no blog e os 3 têm vídeos no canal. Deem uma olhada por lá, porque se eu for começar a falar desses 3, ainda mais sem roteiro, esse vídeo vai ficar com umas 3 horas de duração. Roliço Plays e Gabriel Neiva perguntaram se eu fiz faculdade. Sim, eu fiz faculdade de História. Muita gente também perguntou sobre as minhas influências, né? O Vitor Eduardo chegou a perguntar o que você ouviu ou leu para desenvolver a sua capacidade de compreensão. O William Pedro também perguntou quais foram suas bases teóricas e filosóficas para se tornar o crítico que és hoje. Joy Start perguntou o que lhe influencia e fez você virar o crítico que é hoje. E assim, são perguntas um pouco difíceis de responder, porque influência não é algo estático. Eu posso dizer que tudo o que eu estiver consumindo em um dado momento, de vídeos no YouTube, a livros que eu estiver lendo, a os próprios animes que eu estiver assistindo, vão me influenciar de alguma forma, vão influenciar a minha visão de alguma forma, mas eu sei que quando perguntam isso, geralmente estão pensando mais no começo, né, quais foram as primeiras influências que moldaram, por assim dizer, o formato de análise, blog post de vídeo e tal que eu faço. E aí realmente o caso seria muito YouTube americano, ou não necessariamente americano, YouTube estrangeiro, que tem um cenário de vídeo ensaios sobre anime bastante proficiente, que eu consumi e ainda consumo a rodo, e que foi muito que me inspirou a começar, né, a seguir esse mesmo formato, não realmente uma única pessoa ou 3, 4 pessoas, mas mais esse formato de forma geral mesmo. No Twitter, o Romero perguntou qual a sua relação com mangás. E é uma relação bem frágil, digamos assim. Então, se você comparar o meu Anime List com o meu Manga List, eu devo ter terminado uns 300 e tantos animes e uns 30 e tantos mangás. Em boa parte porque eu não gosto de ler scan, porque eu não gosto de ler por monitor, qualquer coisa que seja. Então, eu geralmente só vou ler o que sai aqui pelas editoras. E bom, o dinheiro não é infinito, né? Então, a minha coleção não é muito grande, mas eu tento, lendo. Quando sai alguma coisa que eu sei que é importante, tipo
quando a JBC relançou Alita, que é um mangá bastante conceituado, um mangá que foi bastante popular em sua época, que ainda é, ou no mínimo ele ainda é lançado, né? Esse que é o mais impressionante, pra ser bem sincero. Eu acabei comprando os 4. Boa parte dos mangás que eu tenho é por já ter algum conhecimento prévio, ou por ter assistido o anime dele, ou porque eu sei que eles foram importantes pra mídia de alguma forma, ou alguma coisa do tipo. Exceção para eles são volumes únicos. Volume único é o tipo de mangá que realmente eu pego na banca, compro e leio e posso não saber nada a respeito antes, mas eu arrisco. No blog, o Rui Carode perguntou: segundo tua opinião, quais as principais características que um anime tem de ter para ser bom? E isso é uma pergunta bem difícil de responder, porque essas características nunca vão ser as mesmas. Cada obra quer fazer coisas diferentes, tem propostas diferentes, seguem ideias diferentes, então não existe uma fórmula que se aplique a tudo. O que eu posso dizer é que o anime tem que ter ciência do que ele quer fazer e fazer bem feito. É um pouco vago, né? Não responde muita coisa assim, mas é porque realmente não é uma pergunta que tem uma resposta muito objetiva. Né? Isso é algo que vai muito de caso a caso. E também no blog, o Pedro Melo perguntou qual clichê que costuma lhe irritar ou incomodar mais em um anime. Os arquétipos femininos. Tsundere, dandere, yandere, tudo que é dere, ou qualquer arquétipo do tipo. Ele me irrita, em primeiro lugar, porque é um meio muito fácil de fazer personagem. Você bota ali uma característica e já chama de personagem. E também pelo overuse mesmo. Todo anime, sendo mais específico, toda adaptação de light novel quer ter ali o conjuntinho completo, né? A tsundere, a dandere, a yandere, por aí vai. Overexposure irrita. Muita gente não fez pergunta nenhuma, só queriam desejar realmente os parabéns pelos 1000 inscritos e desejar que o canal continue crescendo. Pra todo mundo que desejou isso, muito obrigado. Né? É literalmente graças a vocês que o canal chegou até aqui. E, óbvio, ainda é um canal muito pequeno, mas eu também espero que ele continue crescendo. E vamos ver até onde isso chega.